Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Hoje, então, começamos uma matéria nova: posts para comentar crônicas. Bom, posts vocês já estão cansados de ver, né, gente? Porque tudo que vocês vão comentar nas redes sociais, vocês utilizam o post, né? Então, vou comentar sobre alguma coisa do meu dia a dia na escola, ou então agora nesse ensino remoto que eu estou estudando em casa, e aí eu faço um post, um pequeno texto em que eu vou relatando esses acontecimentos da minha vida, tá? A crônica eu coloquei aqui do ladinho só para vocês relembrarem, que provavelmente vocês já trabalharam, se não trabalharam, ainda vamos trabalhar bastante com esse gênero. Então, a crônica, ela é uma narrativa curta, tá? Então, assim, vou contar uma história. Só que daí, o que diferencia de ser uma narrativa como a gente conhece, que é a narração original? Ela sempre vai trabalhar com temas do cotidiano, ou seja, temas do nosso dia a dia. Tá? Então, do meu dia a dia, do dia a dia de vocês, então, do meu dia a dia como professora, do dia a dia de vocês como alunos, tá? Trazendo reflexões sobre esses acontecimentos, e aí pode trabalhar com a questão de sentimento, ou então como aquilo afeta a minha vida, ou contribui para a minha vida, por meio de uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem que todo mundo vai entender. Todo mundo vai se identificar. Então, tem essa aproximação com o leitor. Isso todo mundo vai se identificar com a linguagem, eu quero dizer, tá? Nesse sentido de entender. Não que todo mundo vai se identificar com o tema da crônica, porque aí vai muito daquilo que cada um tem no seu dia a dia. Então, se eu gosto, por exemplo, eu gosto de basquete, aí alguém escreve sobre basquete, eu vou adorar aquilo. Agora, se escreve sobre jogos, eu não sei jogar, eu não jogo, né? Jogos online. Então, não vai funcionar para mim, eu não vou conseguir me identificar, entenderam? Aí, voltando ali para o livro de atividades de vocês, na página 26, a gente tem lá: posts para blog de Andy Weir ajudam a escrever Perdido em Marte. Perdido em Marte, romance de ficção científica, que lembra que a gente já estava vendo na matéria passada, né? Foi escrito com a ajuda de muitos toques e cliques de leitores que enviaram posts para o blog do autor Andy Weir, dando-lhe sugestões de matemática, física, química, eletrônica, biologia, botânica, quando ele estava errado ou certo, enquanto ele postava a história, capítulo a capítulo, como páginas de crônicas da vida diária de um astronauta perdido em Marte. Então, lembra que o Andy Weir, ele é um engenheiro de software. Então, ele resolveu postar lá no blog dele esses capítulos do Perdido em Marte e foi fazendo muito sucesso essa ficção científica. E aí, especialistas nessa área, porque ele é, né, não deixou de ser um engenheiro de software, começaram a colocar: não, beleza, tá certo que você fez aí, ou então não tá certo, porque isso aqui que você colocou não vai funcionar. Só que lembra que a gente viu que, como se trata de uma obra de ficção, então ficção quer dizer que pode ou não retratar a realidade, tá? Então não tem esse compromisso. Claro que, por exemplo, quem é especialista na área de química e vê lá alguma coisa que não faz sentido nenhum em química, na hora vai identificar, fala: nossa, é um erro, isso aí grotesco, não tem como acontecer isso. Porém, eu que sou leiga no assunto, e muitos de vocês também, e leiga é quando a gente não é especialista no assunto, lembra que a gente viu lá do analfabeto científico, né? Que nós somos analfabetos científicos em várias áreas, mas não somos analfabetos, nós sabemos ler, escrever, né? Nos comunicar e tudo mais. Porém, determinadas áreas a gente não vai dominar, não tem como, não é a nossa especialidade. Acontece mesmo aqui. Então, tipo, eu vou ver lá, vou achar estranho, porém, pode ser que aconteça, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Então, seguindo lá. O livro Perdido em Marte tornou-se um grande sucesso editorial e um intrigante filme de ficção científica. Leia o enredo da obra na resenha a seguir. E vejam que eu coloquei do lado o que vem a ser a resenha. Resenha, gente, é quando a gente faz um resumo da obra. Então,
eu conto quais são, por exemplo, o enredo, quem são os personagens, onde que se passa essa história, em que tempo que se passa essa história, tá? Essas informações. Então, para quem tiver curiosidade, ou ir ler o livro, ou assistir ao filme, ou as duas coisas, né? Mas pode ser também uma peça de teatro, pode ser um musical, sabe? Assim, é resumo de uma obra artística em geral. No caso aqui, a gente está vendo sobre o livro. Depois lá, dados de referência, que, por exemplo, o nome do livro, como não é um livro brasileiro, então tem o nome original desse livro, geralmente, quem escreveu, no caso, Andy Weir, por quem que ele foi publicado, então, qual que é a livraria, né? Qual que é a livraria? Não, perdão. Qual que é a editora que publicou? Aí a gente tem o comentário, o ano também, gente, muito importante, qual que é o ano da obra, porque muitas vezes, quando faz muito sucesso aquela obra, ela é republicada. Então, por exemplo, se o livro original, vamos dizer que é de 2005, eu não lembro agora a data exata, aí a gente vendeu muito aquela edição de 2005, daí em 2008 sai a segunda edição. E eu tô fazendo a resenha dessa segunda edição, então eu vou colocar lá a edição que eu tô fazendo a resenha, tá? Comentário crítico, ou seja, qual é a minha opinião sobre essa obra? E a indicação, eu recomendo essa obra, né, baseado na minha opinião, olha, eu gostei bastante, ou então eu não gostei bastante, porque apresenta muitas coisas que são fora da realidade, ou então como é uma obra de ficção, a ideia é embarcar mesmo nessa história, e eu recomendo para todos que se interessam por ficção científica, ou então eu não recomendo para as pessoas que não costumam acreditar em filmes, em histórias de ficção, entenderam? Tem que dar essa opinião sobre a obra para funcionar como resenha. E aí a gente tem aqui, então, esse trecho que eu não vou ler para vocês, tá? Vocês farão a leitura aí, mas basicamente ele trata do quê? De tudo que vocês vão encontrar tanto no livro quanto no filme. Então, apresenta aqui ao Mark Watney como que ele chegou em Marte, como que ele ficou lá esquecido, né? Como se deu essa situação, a gente vê ali no segundo parágrafo. No terceiro, mostra como que ele vai buscar sobreviver. A gente vê isso também no quarto. E no último, uma coisa que chamou bastante atenção, até no trailer do filme tinha isso, a questão lá, o primeiro homem a plantar batatas em Marte. E daí se funcionava isso ou não, gerou muita discussão também em relação a isso. Então, ele traz realmente esse resumo, tá, do enredo da obra. Ou seja, qual é a história do Perdido em Marte. Enredo é qual é a história, qual é a narrativa. Primeiro, não tem como a gente fazer, porque não temos como nos reunir em grupos, né? Então, a gente ia fazer ela oralmente só. Então, vamos para número 2. De acordo com a resenha, Mark Watney não está disposto a desistir. Desistir de quê e que atitudes tomou? Então, ali, lendo, vocês vão reparar que é desistir o quê? De sobreviver ali. E que atitudes que ele tomou, vocês aí vão verificar lá, fazendo a leitura completa do trecho da resenha para responder. Depois lá, no trecho, munido de nada além de curiosidade de suas habilidades de engenheiro e botânico e um senso de humor inabalável, qual informação mais chama sua atenção e em que ela pode ser útil para garantir a sobrevivência do astronauta? E aqui, gente, no caso, é pessoal, porque cada um tem uma percepção sobre essa questão. No meu caso, o que mais me chama a atenção é, no caso, as habilidades dele de engenheiro e botânico. Eu acho que isso vai ajudar muito ele para sobreviver ali no momento em que ele está sozinho, tá? Mas a curiosidade também é um elemento essencial, né? Porque quanto mais curioso a gente dependendo da situação, e ainda mais ali que é tudo ou nada, porque ele está sozinho, ele pode, né, morrer a qualquer momento, porque ele vai estar sozinho ali. Então, ser curioso pode também ajudar ele bastante. E a questão do humor, né, gente? Porque ter senso de humor é essencial. Porque muitas vezes a pessoa poderia ficar triste ali, não conseguiria pensar em nada. E como ele é bem-humorado, isso ajuda ele a lidar melhor com o problema. Mas aí é pessoal, tá? Depois, no práticas de reflexão sobre a língua. Você já deve ter observado que o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, existir, acontecer, fazer ou ocorrer, é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Por isso, só deve ser usado no singular.
Aí pede para vocês reescreverem o trecho a seguir, substituindo o verbo haver pelo verbo entre parênteses. Então, ó, há 6 dias, o astronauta Mark Watney se tornou a 17ª pessoa a pisar em Marte. Aí, vocês vão substituir o verbo haver, no caso, há 6 dias, por fazer. E aí, vocês vão ter que ver se ele vai para o plural ou não, tá? Vão ter que relembrar as regrinhas lá. Eu já vou dar uma dica que é similar à do verbo haver, tá bom? Depois lá, complete as frases trocando o verbo destacado pelo verbo haver, lembrando que este pode ser impessoal no sentido de existir ou dar a ideia de tempo decorrido. Então, ó, vejam que tanto na letra A quanto na letra B, os verbos estão no plural. Aí, vocês vão trocar esses verbos e vão verificar se vai para o plural ou se fica no singular. E ambos os verbos, vocês vão trocar pelo verbo haver, tá? Então, na letra A, vocês vão trocar existem e na letra B, ocorreram. Página 28 diz o seguinte: você já deve ter escrito inúmeros posts sem pensar muito sobre que texto é esse, assim como talvez siga alguns blogs ou até tenha um. Vocês têm blog? Eu não tenho blog, mas eu sigo alguns blogs sim. Só que eu não acompanho todo dia. Aí é quando geralmente chega no meu e-mail a informação que tem o post, às vezes eu vejo no dia, às vezes eu tiro um dia só para ver todas as postagens. Então, o que é um post para blog? Um post no ambiente virtual seria uma postagem, mas e blog? Blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo weblog, ou weblog, eu acho que é isso mesmo. Este, por sua vez, é resultante da justaposição, ou seja, da união das palavras da língua inglesa web e log. Web aparece aqui com o significado de rede da internet, enquanto que log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo. Numa tradução livre, podemos definir blog como um diário online. Blogs são páginas da internet onde regularmente são publicados diversos conteúdos, como textos, imagens, músicas ou vídeos. Tanto podem ser dedicados a um assunto específico, como ser de âmbito bastante geral. Então, tratar de vários assuntos. Podem ser mantidos por uma ou várias pessoas e tem normalmente espaço para comentários dos seus leitores. Blogueiro é o nome dado a quem publica num blog e blogosfera é o conjunto de blogs. Um post para blog corresponde, portanto, a cada atualização, cada inclusão de conteúdo feito nele. Artigos, textos, mensagens, postagens, notícias. Para ser interessante, um blog site exige colaboração na forma de cliques, toques, curtidas, compartilhamentos, comentários, posts. Então, assim, para que ele atraia a atenção de mais pessoas, e para que, por exemplo, eu estou passando a cair, né, de paraquedas no blog ali, mas aí eu vejo que não tem nenhum comentário, nenhuma interação com aquele conteúdo. Por mais que eu tenha achado interessante, nós, seres humanos, costumamos ser o quê? A gente se baseia muito pelo visual, né? Então, eu vou observar lá. Eu vejo que ninguém está comentando, eu falo, nossa, deve ser uma chatice esse blog aqui. Não vou seguir, não vou ficar acompanhando. Então, essa interação é muito necessária para que funcione. E essa interação no mundo da web é por meio do quê? Por meio de cliques, por meio de toques, por meio de curtidas, por meio de compartilhamento dessas ideias, por meio de comentários, por meio de posts dando ideia ali do que pode melhorar, ou então elogiando, ou criticando, enfim. Essa interação é muito importante. Por isso que muitos vídeos que a gente vê também no YouTube, às vezes lá no final do vídeo a pessoa diz assim, não esquece de dar o teu like, pode ser até dislike. Por quê? Porque a partir do momento em que tenha tanto dislike quanto like, aquele vídeo ele ganha visibilidade, né? Então ele não fica aquele conteúdo ali que as pessoas vão passar. Eu, pelo menos, sou assim. Em vídeos no YouTube, especialmente vídeos de receita, eu vou lá e observo quantos likes tem e quantos dislikes tem. Depois eu vou lá para os comentários, para eu ver se vale a pena eu me arriscar a fazer aquela receita, até porque eu não tenho dotes culinários, né, para tanto. Aí, o que que acontece? Eu tenho um feedback, ou seja, eu tenho um retorno daquilo que foi postado, se vale a pena eu tentar ou não. Isso acontece também no blog, tá? Então, precisa ter essa interação para que ele funcione, para que esse conteúdo ganhe espaço em outros lugares. E o compartilhamento é muito importante também fazer isso.
porque você compartilhando lá a ideia original, você vai atrair pessoas para aquele conteúdo, tá? Por isso que é muito importante, gente, quando a gente trabalha com texto de outra pessoa, a gente dá os créditos para a pessoa, tá? Porque a pessoa que colocou o tempo dela ali, colocou as energias dela ali para produzir aquele conteúdo, e aí muitas pessoas vão lá, pega, só copia, cola, não coloca de quem é a autoria, não coloca o nome, não coloca o endereço. E isso é muito chato, porque você está tirando o trabalho de outra pessoa, você está tirando aquilo que a pessoa produziu, né? Foi o esforço dela. Então, isso é muito importante. Mas, voltando para o livro de atividades de vocês, diz o seguinte: o texto a seguir é um post em que o astronauta Chris Hadfield, não sei como pronuncia, comenta a obra Perdido em Marte. Leiam, prestem atenção, astronauta, então, especialista no assunto. Não consegui largar este livro. É a rara combinação de uma ótima trama original, personagens incrivelmente reais e uma precisão técnica fascinante. É como um episódio de MacGyver na Ilha Misteriosa. Astronauta Chris Hadfield, comandante da Estação Espacial Internacional e autor de An Astronaut's Guide to Life on Earth. E aí, pede o seguinte para vocês, que aspectos do livro foram elogiados nesse post. Então, o que foi elogiado do livro nesse post aqui pelo astronauta? É isso que vocês vão escrever aqui. Aqui na página 29, a gente tem um trecho do capítulo 1, intitulado Diário de Bordo Sol 6. Aí diz o seguinte: o texto a seguir leva você até Marte por uns breves instantes. É um fragmento do capítulo 1 da obra Perdido em Marte, de Andy Weir. Aí, o que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura, eu não vou fazer aqui para não ficar muito extensa a aula, muito cansativa, então vocês vão fazer a leitura desse capítulo 1, tá? Ah, e aqui tem, ó, qual que é o ano. Nossa, errei feio, hein? Falei lá 2005, mas é 2011, mas é que eu não lembrava mesmo, tá? E Arqueiro é quem publicou, ó, a editora é responsável pelo livro. Tá, coloque-se na posição de leitor ou leitora do blog de Andy Weir. Ele acabou de postar uma parte do capítulo 1 sobre o astronauta deixado em Marte, que é esse trecho aqui que vocês estão vendo, capítulo 1, Diário de Bordo Sol 6. Você tem uma contribuição a dar para o texto dele e já está com o seu comentário na forma de post, pronto para ser postado. Escrevam e depois compartilhe sua postagem com os colegas. E aí tá ali, deixe um comentário e tem um espaço aí no livro de atividades de vocês para vocês fazerem esse comentário. Do ladinho, a gente tem a dica. Post. Um post não tem assinatura. O autor e a data da postagem antecipam o texto. Então, se vocês observarem lá no do astronauta lá, que na realidade foi quem comentou, né? Mas alguém colocou essa postagem. Aí tem lá m.s, tá? Coloquei aqui do ladinho para vocês verem. E tem lá que foi postado às 5h52 p.m., quer dizer que então da tarde, né? Então, vocês vão colocar essa desse jeito. Então, por exemplo, se fosse eu, Sandriele Bueno, então S.B. E daí ali no caso está falando data da postagem. Eu posso colocar o horário ou a data mesmo de hoje, aí vocês vão optar, ver o jeito que vocês vão fazer. Todo post tem uma intenção, um objetivo: fazer sugestões, criticar, indagar, questionar, indagar é a mesma coisa, elogiar e outros. Então, baseado no que vocês lerem aqui do capítulo 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão elogiar? Vocês vão dar uma sugestão? Vocês vão criticar o que ele colocou aqui? Ah, não faz sentido nenhum isso que você colocou. Vão questionar, como assim isso aqui que você colocou? Não consegui entender. Vai elogiar, nossa, achei muito legal essa parte que você colocou aqui desse trecho, tá? É dessa forma. Um post para um blog tem como destinatário direto o autor do blog e também leitores indiretos, além de outros leitores do blog que podem inclusive fazer comentários sobre os comentários postados, tá? Então, por isso dessa interação. Às vezes, no nosso caso, não vai dar pra gente fazer isso porque cada um vai fazer o seu. Mas, por exemplo, se tivesse a página ali e a gente fosse postar, poderia daí, vamos supor, eu fizesse a minha postagem criticando. E aí vem a Laura e ela é contrária ao que eu pensei. Ela quer elogiar. Então ela vem e critica a minha crítica e coloca por que ela está criticando, o elogio dela. Mas aí,
o Matheus Medeiros concorda comigo. Então, ele vai lá e responde tanto a Laura quanto a minha publicação, o meu post, colocando o porquê que ele concorda comigo, que ele acha que realmente não funcionou tal parte, outra parte, tá? Então, essa interação é bem legal. Só que no nosso caso, não tem como a gente fazer, porque a gente não tá nesse processo em sala de aula, né? Mas vocês vão fazer a cada um de vocês. O importante é fazer esse comentário. Depois, quando retornarmos à nossa normalidade, a gente junta tudo, faz um bem bolado e quem sabe a gente consegue até publicar, fazer um blog aí, pra gente produzir esse conteúdo nosso digital, tá? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui para não ficar muito extensa, muito cansativa. Façam as atividades ali de interpretação, de prática de reflexão sobre a língua. Façam essa produção textual. Se por acaso não fizerem um livro de atividades e forem fazendo um caderno de redação, escrevam qual atividade é, de qual página, qual exercício. Mas eu acho que essa, por ser um post, cabe, né, no livro de atividades de vocês, porque não pode ser muito grande também, né? Senão fica cansativo de ler. Nesse caso do post, tá? Então daí, se quiserem, podem fazer no livro de atividades mesmo pela questão do espaço, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem que é só entrar em contato comigo e nos encontramos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!